Simples Nacional e lucro presumido, eles trabalham com poucas variáveis. Por exemplo, o Simples Nacional, você paga o imposto baseado no faturamento bruto ali. Então, faturamento bruto, você paga uma alíquota ali, onde vai ficar os impostos ali, estaduais, federais e municipais. O lucro presumido também é baseado no faturamento. Seu imposto de renda e contribuição social, você paga ali baseado. E o lucro que ele dá é também presumido. Então você não precisa necessariamente guardar notas e tal. Isso é importante para você guardar por outras razões fiscalizatórias e tal, mas não por conta de tributo. No lucro real é tudo diferente. Ele quer saber nota a nota, gasto a gasto que você teve, e você tem que ter toda a composição documental desses gastos conforme a legislação. Tem uma legislação densa sobre imposto de renda de pessoa jurídica que você tem que seguir à risca ali. Então, eu diria que o lucro real é o regime mais complicado, mais complexo por conta disso, porque você tem que ter como comprovar todos os seus gastos ali dentro de uma legislação. Então é basicamente isso. Só que quando você fala simples, lucro real e lucro presumido, eu diria que basicamente você está falando ali o que diferencia eles é só sobre dois impostos, que é o imposto de renda e a contribuição social. Tem outros impostos, PIS, COFINS, ICMS, contribuição previdenciária patronal, que é o INSS, parte empresa. Todos esses impostos têm um jeito diferente de ser apurado se você tiver no simples, no lucro real, no lucro presumido. A boa do lucro real é o seguinte, se você tem uma empresa que tem muito volume de venda, um comércio que tem muito volume de venda e uma margem pequena, cara, certamente você vai ser mais interessante no lucro real. Se você é uma empresa que tem muitos produtos que são isentos e monofásicos, substituição tributária, provavelmente você vai estar com mais vantagem se você estiver trabalhando no lucro real também. E vamos lá, a gente separou 3 passos aqui para dizer o que você precisa fazer, o que precisa ser feito para você migrar para o lucro real. Primeiro, tem que conhecer o seu contexto operacional, conhecer o teu nicho de produtos e ter os teus números. Dentro do método da BRG aqui, a gente pontuou esses 3 aqui. Então vamos lá, conhecer o teu contexto operacional. Saber se a sua empresa é organizada ou não, se você tem um financeiro estruturado, saber se você cumpre os requisitos mínimos para trabalhar no lucro real, saber esse contexto todo administrativo e operacional aos olhos do lucro real. Segundo, conhecer o seu nicho de produtos, saber qual margem você aplica, entender quanto dos teus produtos são isentos ou monofásicos, entender o tipo de produto, enfim, todos esses detalhes, NCM, se ele é isento, o markup que você usa, tudo isso vai fazer diferença na hora da gente saber se é interessante você ir para o lucro real. E o último é ter os teus números, saber sua lucratividade, se você tem períodos sazonais, que isso é importante, períodos onde você lucra mais e lucra menos, se você tem dados coerentes, porque muitas vezes a gente vai no cliente e o cliente no sistema ele tem um dado excelente, você fala tudo ótimo. Mas se você for testar na prática, não condiz, porque o dado do sistema não é errado, é incoerente. Então você tem que dar um passo atrás, ver essa implantação sistêmica, quais são as falhas que estão sendo cometidas ali e tal. Então há uma complexidade nisso tudo. E dentro do nosso método, a gente faz isso pontualmente. A gente primeiro entra na fase 1, depois na fase 2, depois na fase 3, e assim o cliente vai desenvolvendo naturalmente. Os mais relevantes disso aí, né, eu diria que seria a parte de produto, de margem e tipo de produto. Assim. Pô, se você tem uma margem baixinha, a tendência é lucro real. Se o seu produto, cara, tem muito produto ST, monofásico, isento, como um supermercado, por exemplo, é batata, eu não preciso nem analisar nada a fundo, porque certamente vai ser muito mais vantajoso o lucro real. Simples Nacional, só se você tiver com faturamento bem baixinho ali, na casa de 100, 120, 130 mil,
por ali, talvez seja mais vantajoso no simples, Show. mas de um modo geral é lucro real.